Bom, pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre aí o artigo 127 da Constituição Federal, que é onde fala aí do Ministério Público, tá? Vamos aí, então, começar a leitura do caput do artigo 127, que fala: o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, tá? Então, primeiro grande detalhe aqui em relação a esses princípios, né? Então, aqui no parágrafo primeiro fala, né? São princípios institucionais do MP a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então, esse aqui é um detalhe que as bancas eles gostam de cobrar, né? Então, lembra da unidade, indivisibilidade e independência funcional. Aqui embaixo eu marquei também que elas são as mesmas da Defensoria Pública, tá? Então, se falar de Defensoria Pública, os princípios são os mesmos do Ministério Público. Parágrafo 2º fala, né? Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, assim como aí os tribunais, né? Podendo observado o disposto no artigo 69, propor ao Legislativo a criação, extinção de seus cargos e serviços auxiliares, tal. Beleza, até aqui não tem muita coisa que pode ser objeto de cobrança. Artigo 3º, parágrafo 3º, aliás. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta no prazo, o Poder Executivo considerará, para fim de consolidação da proposta, os valores aprovados na lei orçamentária vigente. Então, caso os valores aí estiverem em desconformidade com a LDO, então aí o Executivo considerará a lei orçamentária vigente. Cuidado aqui, né? Porque as bancas gostam de falar a lei orçamentária anterior. Não, é a vigente, é a lei, é a LOA atual, que está em vigor, tá bom? Se a proposta orçamentária, tal, aqui não tem muita coisa. Aqui o artigo 128, que é importante, tá? Então, quais são os órgãos do MPU, que é o Ministério Público da União, né? Então, você tem aí o Ministério Público, que é da União, e os Ministérios Públicos Estaduais. Mas aqui, o da União é dividido, né? Então, quando você vê aí concurso do MPU, você pode trabalhar em qualquer um desses MPs aqui, né? Então, nós temos o MP Federal, que é a linha A linha B, Ministério Público do Trabalho, a linha C, Ministério Público Militar e a linha D, o Ministério Público do DF e Territórios, DFT, tá bom? E o inciso 2 aqui fala dos Ministérios Públicos dos Estados, tá bom? Parágrafo 1º. O MPU tem por chefe o PGR, que é o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes de carreira. E o que significa isso aqui, né, pessoal? Isso aqui é uma parte importante, porque para você ser aí o PGR, você precisa ser integrante de carreira, ou seja, você tem que compor o MPU, você tem que ser, anteriormente, você tem que ser aí promotor, né, do MP, né, do MPU, para ser aí postulante ao cargo de PGR, tá? Maiores de 35 anos, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque não tem limite de idade, né? Então aqui não fala menores de 70 anos de idade, menos de 70 anos de idade, como é o caso aí dos tribunais superiores e STF, STJ. Não, nesse caso aqui não tem limite de idade, pelo menos não é o que fala aqui a Constituição. Então, se a banca vier falando, o limite máximo de 70 anos de idade, a questão está errada, porque não existe limite aqui no texto do parágrafo 1º do artigo 128. Após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado, para mandato de 2 anos, ok? Então, mandato, no caso, o PGR tem mandato, que é de 2 anos, e aqui, permitida a recondução. Cuidado com isso aqui, tá? Quando ele fala a recondução, esse a recondução não é numeral, não é uma recondução, é a recondução. Isso aí é um artigo indefinido. Então, significa que ele pode ser reconduzido quantas vezes o presidente quiser. Se o presidente que tiver aí no poder quiser reconduzir esse PGR várias vezes, ele pode, né? Exemplo mesmo do Augusto Aras, né? Ele foi reconduzido pelo o presidente anterior e o atual presidente quer reconduzir novamente o Aras. Pode,
né? Ele foi reconduzido uma vez, poderá ser reconduzido mais uma vez. Então, cuidado com o PGR, que é um caso aí que pode confundir na hora da prova, tá? Então, ele pode ser reconduzido quantas vezes o atual presidente quiser e tiver o referendo ali, né, a aprovação do Senado Federal, maioria absoluta, lembrando. É o mesmo critério do STF, do STJ, dos tribunais superiores, tá? A questão da maioria ali de quórum de votação, tá? A destituição do PGR, por iniciativa do presidente, deverá ser precedida de autorização pela maioria absoluta do Senado. Então, se o presidente quiser destituir, também será necessário aí a autorização da maioria do Senado, maioria absoluta, tá? Parágrafo 3º, os ministérios públicos dos estados e do DF, territórios, formarão lista tríplice dentre os integrantes de carreira, na forma da respectiva lei, para a escolha do seu procurador-geral. Então, os MPS também têm seu procurador-geral, que se dará na figura aí, que será escolhido mediante lista tríplice. Cuidado com isso aqui, tá? O PGR não tem lista tríplice, o PGR é indicação do presidente da República. No caso dos MPS, não. Aí já tem uma lista tríplice e será nomeado pelo chefe do Poder Executivo. Quem que é o chefe do Poder Executivo? É o governador de estado, afinal de contas a gente está falando de Ministério Público do Estado. Então, o governador é responsável por nomeá-lo dentre essa lista tríplice. O governador vai lá e escolhe dentre os nomes aí da lista tríplice, tá? Para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Novamente, qual que é a diferença entre a recondução e uma recondução? Que a recondução pode reconduzir quantas vezes for necessária. Quando ele fala que permitida uma, ou seja, só poderá ser reconduzido uma única vez. Então, o procurador-geral aqui do MPE foi reconduzido uma vez? Ok. Vai poder ser reconduzido de novo? Não poderá. Só poderá ser reconduzido uma única vez. Um outro detalhe que eu também quero chamar a sua atenção é que a Assembleia Legislativa ela não tem que fazer uma aprovação desse nome, como acontece, por exemplo, lá com o PGR, tá? O PGR precisa ser sabatinado pelo Senado Federal e aí, se tiver maioria absoluta, ele é nomeado PGR. Aqui não tem aprovação das assembleias. Aqui basta que o governador faça a escolha dentre essa lista tríplice indicada pelos ministérios públicos estaduais, que esse procurador aí poderá ser nomeado, tá bom? E também aqui integrantes de carreira, né? Não coloquei aqui, ó. Vou marcar aqui também dentre os integrantes de carreira. Então, para você ser postulante ao cargo de PGE aí, procurador-geral do MPE, né? Procurador-geral do Ministério Público Estadual, você precisa também ser integrante de carreira, ou seja, você tem que ser promotor aí de justiça do seu estado, tá bom? Os procuradores-gerais dos estados e dos DF territórios poderão ser instituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo. Aí aqui já tem a interferência do Poder Legislativo, né? Então toma cuidado com isso. Se, né, por exemplo, se, né, quiser a destituição do procurador-geral dos estados, aí nesse caso terá sim a maioria absoluta do Poder Legislativo, ou seja, das Assembleias Legislativas Estaduais. Leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observada relativamente aos seus membros. Então, quais são as garantias aí dos membros dos Ministérios Públicos aí? Então, você tem a vitaliciedade, após 2 anos de exercício, muito parecido aí com no caso da magistratura, né? Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, tal. Aqui você já está acostumado também, se você estudou o Poder Judiciário, aí, os membros do Poder Judiciário. Irredutibilidade de subsídio, ok. Seguintes vedações: receber a qualquer título, sob qualquer pretexto, honorários, percentuais, tal. Exercer a advocacia, participar de sociedade comercial. Aqui já é óbvio, né, pessoal? Não pode fazer nada disso aqui, tá?
Quais são as funções institucionais do MP, né? Promover privativamente a ação penal pública. Então, a ação penal pública, quem promove é o Ministério Público aí, né? Você tem também o inquérito civil, a ação civil pública também, desde que para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, tá? Eu vou pegar alguns mais importantes, né? Então, por exemplo, defender judicialmente os interesses, os direitos das populações indígenas, exercer o controle externo da atividade policial, tal, beleza, e é isso aí. Depois vocês fazem uma leitura mais pormenorizada dessas atribuições. E aqui está falando para o ingresso na carreira do MP, né? Far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da OAB em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Então aqui você também já deve saber que você tem que ser bacharel em Direito e no mínimo 3 anos de atividade jurídica. A distribuição dos processos do MP será imediata, ok? E aqui fala do Conselho Nacional do Ministério Público, tá, pessoal? O famoso aí CNMP, que tem concurso aberto aí, ok? Qual que é a diferença do CNMP na questão de membros, né, para o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça? O CNJ são 15 membros, e aqui no CNMP são 14 membros, um a menos que o CNJ. Então, se eu puder te dar uma dica aí, né, lembre-se que o CNJ são 15, o CNMP é um a menos, ou seja, 14 membros aí, ok? Mandato de 2 anos, ok? É admitida uma recondução, apenas uma recondução, tá? E ele também é nomeado pelo presidente da República depois de aprovação, maioria absoluta do Senado Federal, ok? E aí, quais são os membros, né? O primeiro membro é um membro nato, que é o PGR. O PGR é o presidente e é membro nato. Então, quem é PGR já automaticamente é presidente do CNMP, ou seja, Augusto Aras aí é o presidente do CNMP. E nós temos 4 membros do MPU. Então, 4 membros serão do MPU, ok? Assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. Então, o que significa isso, né, pessoal? Para ficar bem fácil aqui de você entender. Como a gente falou lá no começo, o MPU tem o MPT, você tem o Ministério Público Militar, MPM, você tem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e você também tem o Ministério Público Federal. Então, será um membro de cada um desses ministérios públicos da União aí, né? 3 membros do Ministério Público dos Estados, ok? Então, 3 membros dos MPS. Então, nós temos 2 juízes indicados, um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo STJ. Então, esses 2 juízes, não fala aqui, né, quais são os juízes de qual carreira, né, de qual tribunal, né? Tribunal de Justiça, Tribunal Federal, Tribunal do Trabalho, não deixou claro aí a Constituição. Então, a gente parte do ponto que pode ser qualquer um, né? Juiz estadual, juiz federal, juiz do trabalho, etc, tá? Mas desde que um é pelo STF, um indicado pelo STF, outro indicado pelo STJ. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal do OAB, aqui é bem parecido com o CNJ, né? E 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal, também bem parecido com o CNJ. Os membros do Conselho oriundos de MP serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos. Então, aqui, os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos Ministérios Públicos na forma da lei. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público. Então, não tem aqui função jurisdicional, como é o caso aí do Ministério Público. Ele tem apenas a função administrativa e financeira. E aí tem ali as competências, né? Então, zelar pela autonomia funcional administrativa, que eu não vou ler tudo, porque senão fica muito longo, depois vocês lerem com mais calma, tá?
O conselho escolherá em votação secreta um corregedor nacional. É que eu quero chamar a sua atenção porque no CNJ, o corregedor é o ministro do STJ, né? Então, dentre aqueles que compõem o CNJ, o ministro corregedor é automaticamente o ministro do STJ que compõe o conselho. Aqui não, aqui já tem que ter uma votação, né? Você tem que escolher o corregedor nacional. Dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução. Então, toma muito cuidado que para ser corregedor, se você for corregedor uma vez, não poderá ser novamente. Então, não tem recondução nesse caso, tá? Vamos lá. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho, também bem parecido com o CNJ, ok? Então é isso, pessoal. Com isso a gente termina aqui o Ministério Público na Constituição Federal. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.